Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro diretamente aqui de Goiânia, concentração celeste, noite de Copa do Brasil. O Cruzeiro com 2 desfalques confirmados, mas com um time forte diante da equipe do Vila Nova. Tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição. Na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Tem o Cruzeiro em campo hoje em dose dupla, hein? O Cruzeiro no Campeonato Brasileiro Feminino A1, o time na liderança isolada, e tem um teste bom em São Paulo, Arena Barueri. O Cruzeiro joga às 4 horas da tarde diante da equipe do Palmeiras. O jogo, como eu disse, em São Paulo, terá transmissão da TV Brasil. E o time do técnico Jonas Urias agora querendo confirmar o mais rápido possível a primeira colocação geral nesta fase de classificação. Então, duelo com o Palmeiras em São Paulo. Toda a sorte do mundo aí para o time feminino do Cruzeiro. E às 19 horas, aqui em Goiânia, o duelo diante da equipe do Vila Nova. Vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, a traiçoeira Copa do Brasil, hein? Já tivemos aí a eliminação do Grêmio. Ontem, o Retrô eliminou a equipe do Fortaleza, hein? Fortaleza que é o próximo adversário do Cruzeiro. Domingo, lá no Castelão, em Fortaleza, mas primeiro tem esse compromisso na Copa do Brasil. Ontem tivemos a classificação do Retrô para cima do Fortaleza, 4-1 nos pênaltis. O Fluminense goleou a Aparecidense, 4-1. O Bahia fez 4-0 para cima do Paysandu. O Atlético Mineiro fez 4-0 para cima do Maringá. O Corinthians fez 1-0 para cima do Novo Horizontino, Corinthians classificado. E o Flamengo fez 4-2 para cima do Botafogo da Paraíba, também o Flamengo classificado. Nesta quinta-feira temos Maracanã e Internacional. O Inter tem a vantagem de ter feito 1-0 no primeiro jogo. Vila Nova e Cruzeiro. Cruzeiro com a vantagem, fez 2-0. Jogo às 7 horas da noite no Serra Dourada. 7h30 em São Paulo tem Palmeiras e Ceará. Palmeiras venceu a ida por 1-0. Tem CRB e Santos. O jogo em Maceió, no duelo de ida, foi 1-1. Tem Capital e Botafogo. Primeiro jogo, Botafogo 4-0. E tem Red Bull Bragantino e Criciúma. O primeiro jogo, Criciúma venceu por 1-0. É a nossa Copa do Brasil. O Cruzeiro chegou ontem à noite com alguns torcedores aqui na porta do hotel. O time está concentrado e sem Fagner e sem Wanderson. Foram 24 jogadores relacionados para este compromisso. A gente tem aí a lista com os goleiros Cássio, Léo Aragão e Otávio. Os laterais Kaique, Cauã Prates e William. Os zagueiros Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Vidalba. Os volantes Christian, Lucas Romero, Lucas Silva, Murilo Hickman e o Wallace. Os meias Matheus Pereira, Eduardo e Rodriguinho. E os atacantes Bolassi, Dineno, Gabigol, Caio Jorge, Kaique Kenji, Lautaro Dias e Marquinhos. São os 24 relacionados. Um aí será cortado. Vamos aguardar talvez o goleiro Otávio e o técnico Leonardo Jardim definindo a equipe mais tarde. Sem Fagner, joga William. Sem Wanderson, fica a dúvida. O Gabigol tem chance de iniciar esta partida. Se é na vaga do Wanderson, já que o Wanderson será ausência, aí temos que aguardar se faz mais alguma outra mexida. Mas, pelo que a gente apurou, a ideia do Leonardo Jardim não é rodar tanto assim o time, até porque o Cruzeiro precisa confirmar esta classificação. Tem uma boa vantagem, mas nada decidido. Vai ter que buscar em campo este resultado que garante o Cruzeiro nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro entra em campo hoje contra o Vila de Goiás
Partida às 7 horas da noite, estádio Serra Dourada, Cruzeiro voltando a jogar no Serra Dourada, e para esse confronto o Cruzeiro tem a vantagem do primeiro jogo, venceu por 2-0, então tem um gol aí de vantagem, mas o time do técnico Leonardo Jardim não quer isso não, né? Quer fazer valer realmente essa vitória, quer buscar manter essa invencibilidade de 7 jogos, Cruzeiro que vem de 5 vitórias, 2 empates e quer fazer um resultado importante diante da equipe goiana, que até para esse desafio, para a gente trazer também algumas informações, o Vila Nova, ele é o vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, está atrás do Goiás, são 8 jogos, 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Detalhe importante também dessa equipe é que deve ter alguns desfalques. O time do técnico Rafael Lacerda não conta com o Igor Henrique, também não conta com o Jean Mota, e o atacante Facundo Labandeira, esse atleta também deve estar fora. O Paulinho voltou para o Anápolis, também para a gente passar um pouco o adversário do Cruzeiro. Mas para falar da equipe do técnico Leonardo Jardim, tem um problema, que é o lateral direito Fagner, não veio aqui para Goiânia, onde estamos acompanhando o Cruzeiro desde ontem, o desembarque do Cruzeiro também, com tranquilidade aqui no setor oeste em Goiânia. O Fagner não veio. Vai ser substituído pelo William. O William entra nesta equipe do Cruzeiro. E o Wanderson sofreu um trauma no joelho esquerdo. Outro atleta que não está disponível para hoje, fica na Toca da Raposa fazendo tratamento, assim como o Fagner fica na Toca da Raposa fazendo tratamento. Cruzeiro que volta após a partida. Cruzeiro não vai direto para Fortaleza, Cruzeiro retorna para Belo Horizonte. E aí, provavelmente, esses 2 atletas reforçando o Cruzeiro para o duelo contra o Fortaleza no domingão, às 8h30 da noite. Sendo assim, um provável Cruzeiro com Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva ou Wallace, se for dar um descanso para o Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira, não joga no domingo, Lautaro Dias ou Bolassi e Caio Jorge, ou o Gabigol entra na vaga do Wanderson e aí ele pode fazer o ataque com o Caio Jorge. São as possibilidades do técnico Leonardo Jardim para buscar essa vitória. Cruzeiro e Vila Nova de Goiás se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 7 da noite, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Partida, então, vale vaga nas oitavas de final da competição mata-mata. No jogo de ida, realizado no dia 1º de maio deste ano, no Mineirão, o Cruzeiro venceu por 2-0, 2 gols de Caio Jorge, por isso tem a vantagem. Cruzeiro pode perder até por 1 gol de diferença, que passa de fase na Copa do Brasil. O técnico Leonardo Jardim vai fazer mudanças no time titular. Ele confirmou isso depois do clássico com o Atlético, empate em 0-0 no Mineirão. Daqui a pouquinho o Pansieri chega, ele já está direto de Goiânia, vai passar todos os detalhes do time do Cruzeiro e essas mudanças importantes na equipe titular. O Vila Nova optou por jogar no Serra Dourada. O estádio em que o Vila Nova tem mandado bastante seus jogos é no Oba, que é a casa do Vila Nova, mas contra o Cruzeiro vai aí jogar no grande Serra Dourada, estádio reconhecidíssimo. O Cruzeiro já fez grandes partidas no Serra Dourada, tanto contra o Goiás, tanto contra o próprio Vila Nova, também nessa história aí de futebol brasileiro. O Cruzeiro então voltando a esse estádio importante do futebol nacional. Vamos então chamar o Pansieri aqui para passar tudo desse jogo, né, de Cruzeiro e Vila Nova. Antes, não posso deixar de citar que o Cruzeiro tem 100% de aproveitamento contra o Vila em jogos da Copa do Brasil. São 3 jogos até aqui na história, 2 jogos realizados em 2003, o Cruzeiro venceu os 2, o Vila também esteve no caminho celeste naquela campanha de título da Copa do Brasil em 2003, que acabou culminando também, né, no final do ano com a Tríplice Coroa. Cruzeiro em 2003 foi campeão mineiro da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Vila esteve no caminho do Cruzeiro na Copa do Brasil. O Cruzeiro venceu os 2 jogos, ida e volta, em 2003. Em 2025 já venceu o jogo de ida, vai buscar a vitória também no jogo de volta, para, quem sabe, sacramentar aí esse 100% de aproveitamento contra o Tigre na Copa do Brasil. E aí em Goiânia, Pansi, como é que o Cruzeiro vai chegar para esse jogo contra o Vila Nova? Chega mais, Pansieri! É isso, Guilherme Pio, um abraço para você, para quem nos acompanha no Pacotão de Notícias do Cruzeiro. Eu tô aqui em Goiânia,
já para acompanhar essa partida entre Cruzeiro e Vila Nova de Goiás, terceira fase da Copa do Brasil. O Cruzeiro venceu o primeiro jogo por 2-0, tem uma vantagem, mas tem muito respeito à equipe do Vila, né? Essa é a verdade, mesmo que o time não esteja na Série A, está na Série B, tem aí um respeito muito grande do Cruzeiro em relação ao Vila, que na verdade é até o segundo colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que eu falo do Cruzeiro também em nome de Banco Mercantil. Aqui no Banco Mercantil é a nossa tecnologia que se adapta a você. Cruzeiro chegou com tranquilidade, treinou hoje na Toca da Raposa, treinou nesta quarta-feira na Toca da Raposa, faz essa partida nesta quinta-feira e volta após o jogo para Belo Horizonte. Até porque o Cruzeiro treina sexta e sábado na Toca da Raposa e depois viaja para Fortaleza no sábado, porque tem compromisso no domingo às 8h30 da noite contra o Fortaleza e a sequência também do Campeonato Brasileiro. E para essa partida o Cruzeiro tem uma baixa, que é o Matheus Pereira, não enfrenta o Fortaleza. Então, eu estou apostando que o Matheus Pereira vai jogar aqui. O Matheus Pereira deve entrar em campo aqui no Serra Dourada contra o Vila de Goiás. Mas o Cruzeiro com algumas baixas. O Fagner não veio, lateral direito, e também o Wanderson. Esses dois atletas, por conta de um cansaço, né, desgaste muscular, nos últimos jogos correram bastante. O jogo contra o Atlético, então, teve um nível, né, de intensidade muito alto, né, a partida de domingo, do último domingo às 8h30 da noite. Então, é uma oportunidade para dar um descanso pro Fagner, e aí pode iniciar o William na equipe do Cruzeiro e também o Gabigol, que é um jogador que gosta de duelos de Copa do Brasil. Ele pode atuar nesta partida, inclusive tem uma matéria no nosso itatiaesporte.com.br falando do Gabigol e a história dele como jogador na Copa do Brasil. Ele é que é bicampeão, o Gabigol é bicampeão, estou consultando aqui, ó, bicampeão da Copa do Brasil. É um jogador que tem uma história legal. Tem a matéria assinada pelo Lucas Barbosa. Senhor Copa do Brasil, o Gabigol do Cruzeiro tem marcas expressivas no torneio. Ele foi 3 vezes finalista da Copa do Brasil e agora sonha também em levar o Cruzeiro para essa final da competição. Com certeza é um jogador que tem essa possibilidade de iniciar a partida. Será que na vaga do Wanderson? Pode ser, né? Quem sabe, já que tem essa baixa no setor ofensivo, é uma chance de acionar o Gabigol para esse confronto. Sendo assim, para a gente tentar traçar uma formação do Cruzeiro, para você que está ligado com a gente aqui no pacotão de notícias da Itatiaia, olha só: Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique. Pode ser esse, né? O time do Cruzeiro. Lucas Romero, Lucas Silva, ou será que ele põe o Wallace? Ou será que ele coloca até o Murilo Hickman, que entrou já em jogos da Sul-Americana? Christian e Matheus Pereira. Se não for o Matheus Pereira, pode o Eduardo, Lautaro Dias ou Bolassi e Caio Jorge ou o Gabigol, né? Como é que será que vai ser essa formação? Tem muitas possibilidades, o time sendo definido na pré-eleição nesta quinta-feira mesmo, à tarde, antes dos atletas seguirem do hotel onde está hospedado o time para o Serra Dourada, mas a expectativa é que o Cruzeiro possa buscar esse resultado. E você, manda seu recado. Fala de onde você está assistindo o pacotão de notícias do Cruzeiro. Ó, eu tô aqui em Goiânia, eu tô em Brasília, eu tô em Uberlândia. Manda, né? Eu queria saber tal informação, manda pra gente, tá? Para eu fechar o Cruzeiro, então, que vai ter um público legal. Tem vários torcedores aqui da região, do interior de Goiás, de Brasília, que prometem vir para cá e vão passar incentivo à equipe comandada pelo Mister. Eu falei em nome de Banco Mercantil. Aqui é o pacotão de notícias da Itatiaia, com os repórteres Guilherme Pio e Emerson Pansieri. Forte abraço. Lembrando, hein? Banco Mercantil, nossa tecnologia se adapta a você. Valeu, galera. Até a próxima. Fiquem com Deus. Cássio, William, Fabrício, Vidia, Kaique, Romero, Lucas Silva. Será que Eduardo. joga?
Achei o Lucas muito desgastado na reta final do jogo e o Eduardo nem entrou, né, contra o Atlético. Não duvido ele aparecer, não. Eu vou de Eduardo também, lembrando que o Eduardo jogou o jogo aqui contra o Vila e foi muito bem. Sim, início da retomada dele, né, com a camisa do Cruzeiro. Eduardo virou nosso segundo volante, confiável, hein, gente? Christian. E agora, como é que nós vamos fazer? Ó, eu vou falar primeiro, tá? Eu jogaria o Christian lá para o lado esquerdo e colocaria o Matheus Pereira no lugar do Christian. Esse Matheus Pereira que está correndo hoje em dia mais da parte da frente do campo, até perseguir o Hulk do jeito que perseguiu, para mim pode jogar ali do lado direito, fechando o lado direito do meio campo. É a minha pedida, seria essa. Eu tô fechado com o valor. Até adiantei isso, né? Acho que é o ideal começar com esse quarteto. O Christian não tem o menor problema em começar pelo lado esquerdo, o Matheus Pereira pelo lado direito, o Valu já apontou bem. E eu acho interessante esse cenário de Gabigol e Caio Jorge juntos, já tendo um certo entrosamento para o jogo de domingo contra o Fortaleza, quando possivelmente os dois vão começar. É uma dupla que se encaixou bem contra o Vila Nova no jogo de ida da Copa do Brasil, mas que depois disso não teve mais tantos minutos juntos. Então, talvez o Jardim venha pensar nisso também, né? De ter Gabigol e Caio contra o Vila, porque ele sabe que sem o Matheus Pereira contra o Fortaleza vai precisar contar com esses dois. O Wanderson, que o Bernardo apontou, né? Que não vai jogar, foi um cara que não começou contra o Vila Nova, né? Que começou foi o Marquinhos até fazendo um papel mais tático. Eu até acho que ao longo do jogo o Kenji pode ter aí alguns minutos, mas eu não começaria. Acho que o jogo para começar com o Kenji é lá na semana que vem, contra a União pela Copa Sul-Americana. Para amanhã, meu quarteto ofensivo seria esse, com Matheus Pereira mais aberto pela direita e Christian pelo lado esquerdo. Aqui, agora tem um ponto aí. O William, o Kaique defende melhor que o William, né? Muito. Se for isso aí, o Matheus não aguenta jogar lá do outro lado, não? Porque ali o William subindo igual maluco, com o Pereira ali, eu acho que vai ficar difícil ali na direita, hein? Mas é ele deixar de ser doido, né? É ele deixar de ser doido e tomar tenência também. Tá na hora do William colocar um pouquinho a mão na consciência e, pô, ele tem que ajudar. Senão, eu acho que a gente perde o Matheus Pereira do lado esquerdo. Ah, mas ele é canhoto, Valor. Mas eu acho que o principal dele aqui, jogando por esse lado, é exatamente quando ele dá aquela penteada, vê um jogador aparecendo como possibilidade e inverte essa bola. Eu prefiro o Matheus Pereira do lado esquerdo. Eu acho que o William tem que tomar, sabe? Ele tem que tomar tenência, como diz o povo lá em Corvelo comigo. Tem que subir na boa, marcar sério, porque senão daqui a pouco a gente vai ficar naquela situação que a gente esteve no ano passado, né? Tem o lateral direito titular e o reserva a gente não confia. Eu acho que é um jogo que o William tem que se provar muito, Samuel. Pelo menos eu penso assim. Eu também faria desse jeito, porque o William, o Valu, é um cara que está numa certa recuperação, né? Ele tem entrado e ele parou com aquelas graças, né? Até tentar dar drible para trás. Então, quando ele tem entrado, pelo menos nas partidas, ele tem dado uma resposta um pouco melhor do que ele vinha fazendo, né? Então, eu tô com o Valu nessa escalação dele aí. Eu ainda acho o Matheus. Eu acho que o Matheus tá marcando demais. Tá assim, é outro jogador em relação ao ano passado em questão de intensidade, de pressão. Mas é um jogador que marca numa posição muito diferente. Ele marca como se fosse quase um segundo atacante. Para ele marcar essa como se fosse o ala, que para mim eu não gosto. Ele terminou fazendo essa função contra o Atlético também, mas, cara, acho que foge muito do estilo dele. Muito mesmo. Para manter esses jogadores aí, você tá mantendo os titulares, mas você tá mexendo muito na posição deles, né? Você tá tirando o Matheus do lugar, você tá tirando o Christian do lugar. Você poderia manter os dois. Mas, Bernardo, veja bem, você tá tirando o Christian do lugar, mas colocando em um lugar que não é tão estranho a ele, né?
Não, tudo bem, mas você tá mexendo no lugar dele, entendeu? Você tá tirando ele de onde que ele tá se destacando. Não é que ele não pode flutuar, mudar. A gente sabe que o futebol é muito dinâmico, não é uma escalação estática em campo. Mas assim, eu acho que tá mudando o time. Eu também acho que o William tinha que botar mais a mão na consciência e ser mais responsável defensivamente. Mas o que ele fez até aqui que me leva a confiar nisso pro jogo de amanhã? A gente já teve oportunidades em jogos decisivos aí que o William não correspondeu defensivamente, né? E não é nem só por questão de qualidade de defender e tudo. Inclusive, o William tem ótimo número de desarme. A gente tá falando que o William às vezes dá espaço, né, nas costas e tudo, mas ele é um jogador que desarma muito bem. Só que, poxa, nada me leva a crer que o William vai ter a certeza que o William vai adotar uma postura mais segura ali, porque o Matheus vai estar jogando ali na frente, ele precisa dar uma sustentação maior para o Matheus. Eu preferia ver o Matheus jogando do lado do Kaique ali. Lembrando que quando a gente fala do Christian, não é estranho para ele jogar pelo lado esquerdo, porque ele já teve mais minutos assim no Atlético Paranaense. E para o próprio Pereira não é estranho jogar pelo lado direito com a camisa do Cruzeiro, né? Porque naquela reta final, por exemplo, de 2023, que o Cruzeiro tem uma boa recuperação, o Willian e Matheus Pereira formam uma boa dobradinha pelo lado direito, né? O que mudou de lá para cá? Claro que mudança de treinador, ideia de jogo e tudo mais, mas a postura defensiva do Willian foi o que mais se alterou. Só que não é estranho para o Matheus Pereira jogar por ali. É um cara que até fora do Cruzeiro já jogou dessa forma, mas eu fiz questão de apontar para dentro da realidade do clube, porque ele tem um certo domínio de ocupar aquele espaço, né? Enfim, eu mesmo com o Willian devendo bastante, rateando, não deixaria de fazer isso. Eu até gosto da ideia do Matheus atuando pela direita. Acho que pode ser uma alternativa interessante para outras partidas. Eu acho que ofensivamente, o Caio, eles até se complementam, porque o Matheus é um cara que move muito, e ele é um cara canhoto que vai tender a puxar para dentro o jogo. E aí vai abrir espaço para o Willian chegar lá na frente. Eu tô pensando no que pode sair como reverso aí, né? O tiro pode sair pela culatra aí, de às vezes o Matheus, que tá ocupando a posição da direita, ele afunilar muito para dentro, o Willian subir demais para poder ocupar aquele espaço na direita, e aí vai sobrecarregar para o Romero e para o Fabrício Bruno as costas do lado direito, né? Então, assim, eu tenho essa preocupação. Eu imagino que se nós, meros mortais aqui, temos essa preocupação, com certeza o Leonardo Jardim, detentor do seu maior conhecimento, também pensa nessas possibilidades, né, antes de determinar uma escalação. Então, com certeza é uma coisa que está passando pela cabeça dele também. O campinho está montado. Não quer dizer que seja isso. Mas eu acho que seria legal. Quem me parece aqui, Samuca, que eu e o Caio faríamos exatamente isso aí que está posto. Mas parece-me que você, o Bernardo e talvez o Rafa fariam de forma diferente. Seria legal para a nossa audiência, que está espetacular aí, quase 3.500 pessoas, eu deixaria exatamente assim. Quem fizesse diferente, falar como faria para esse time de amanhã, pensando em todas essas questões que cada um já colocou aqui. Eu vou fazer então o meu. Quê? Não. Você não é isso. Você não é isso. Você não é isso. Não é isso mesmo. Não, quem faria diferente aí? Eu jogaria o Pereira lá pro outro lado e deixaria o Christian ali mesmo, quieto. Eu faria diferente. Eu ia descansar o Caio, ia colocar o Kenji na esquerda, Christian na direita e o Matheus com o Gabi. Então, a minha primeira ideia até era a mesma do Samuca, né? Falei na live de ontem com a Amanda, falei hoje também mais cedo, mas com essa avaliação que o Valu fez aí agora, e considerando que não é uma posição estranha ao Christian e nem estranha ao Matheus, né? Tentaria por ali. Eu só colocaria o Gabriel, mas como vai ficar meio que um meio ali nós estamos com uma dupla de ataque, né? Literalmente uma dupla, né? Colocaria o Gabriel mais fazendo aquela função do segundo atacante. O Rafa parece que nos abandonou aí.
Acabou travando lá em. Não. Ué, Não, voltou. Olha, parece que você tava. não, vocês me ouviram? Ouviram meu comentário? Sim, ouvi. Ué, então só o valor. Olha o Adrian, é o Laut, não tem jeito. Ô, Valu, vou só repetir então, Valu. Eu falei que acabei sendo. A minha primeira ideia era. Até discutimos aqui com a Amanda ontem, né? Era a mesma dos meninos, colocar o Matheus pela esquerda e o Christian pela direita, mas considerando, né, que não é uma posição estranha nem a um nem a outro, e para complementar também, considerando essa questão do William, eu gostei dessa formação sua, eu colocaria ela. A única mudança que eu falei que faria seria colocar o Gabriel, como acho que vai ficar um espaço no meio, ali colocaria o Gabriel como um segundo atacante, e não um ataque com 2 atacantes igual tá aí. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!